professor Guto Aragão. Vamos falar um pouquinho sobre os transportes pela membrana. Já conhecemos a estrutura da membrana plasmática, né? Sabemos que a membrana plasmática ela é uma dupla camada de fosfolipídios, né? Lá na nossa aulinha de composição química celular é importante dar uma olhada lá, né? Sabemos que é uma dupla camada de fosfolipídios e que existem proteínas que transitam por essa dupla camada, né? As chamadas proteínas móveis, que atravessam, transitam em todos os planos dessa dupla camada. As proteínas canal, né? Que formam verdadeiros canais que comunicam os dois lados da célula, o lado de fora e o lado de dentro. As proteínas fixas, que são fixas, né? Algumas podendo se ligar a pequenos açúcares, né? A pequenos oligosacarídeos, para formar glicoproteínas que vão formar o famoso glicocálix, né? Que é digital da célula, que é a impressão digital da célula, né? Sabemos também que nas células animais a gente vai encontrar colesterol, né? Que ajuda a manter a integridade da membrana, enfim. E agora a gente vai tentar entender como as substâncias atravessam as células. Como é que elas vão de fora para dentro, de dentro para fora. Via de regra, a gente divide esses transportes em dois grandes grupos. O grupo do transporte das substâncias menores, dos gases, dos íons, da água, né, substâncias pequenas. E o grupo dos transportes das substâncias grandes, que nós vamos chamar de transportes em bloco, transportes em massa. Eu vou pegar, nesse primeiro momento, o transporte das substâncias pequenas. Tá? A água, sais minerais, alguns aminoácidos, né? Gases, oxigênio, gás carbônico. Então vamos trabalhar esse grupo primeiro. E esse grupo eu vou dividir em dois. Eu vou dividir nos chamados transportes passivos e transportes ativos. Bom, vamos começar a entender o seguinte. O que é um transporte passivo, o que é um transporte ativo? Transporte passivo é aquele que ocorre por diferença nas concentrações. Calma, vamos chegar lá, vamos entender. Observem vocês que os ambientes são soluções. O ar é uma solução, a água da chuva é uma solução, o citoplasma é uma solução, o plasma do sangue é uma solução, né? A água do mar é uma solução, as rochas são soluções. Né? O que acontece? Essas soluções, elas têm uma relação entre os seus solutos e os seus solventes. Ou seja, aquilo que dissolve e aquilo que é dissolvido. Né? A água do mar é salgada porque ela é rica em sais dissolvidos nela. Perfeito? O citoplasma das células é uma solução, né? Com várias substâncias dissolvidas nele. E essa relação entre o que dissolve e o que é dissolvido vai produzir a concentração. Se essa concentração for diferente de um lado da membrana para o outro, daqui para frente a gente vai imaginar sempre que a gente está lidando com uma célula e que ela está imersa numa solução, num ambiente, e que esse ambiente tem uma concentração e que o citoplasma dela tem uma concentração. Então eu estou falando, meus amigos, de uma membrana plasmática que está dividindo o meio extracelular do meio intracelular. Do lado de dentro da célula para o lado de fora da célula. Amigos, então vamos lá. Se houver uma diferença na concentração de alguma substância do lado de dentro para o lado de fora, isso vai gerar automaticamente o deslocamento no sentido de tentar equilibrar essas concentrações. Eu sempre que dou essa aula, eu brinco com as turmas e digo o seguinte: você dá uma festa na sua casa, uma pequena reunião na sua casa, convida 10 pessoas, como sempre aparecem 50, né? Então está todo mundo apinhado lá na tua sala, todo mundo espremido e tal.
Você simplesmente abre a porta lá para o quintal. As 50 pessoas vão para o quintal? Não. Ninguém vai para o quintal? Não. Podemos perceber claramente que vai haver naturalmente um deslocamento de pessoas e quando você perceber, a coisa está mais ou menos equilibrada. Algumas aqui, algumas ali. Ou seja, foi natural. O transporte passivo, ele é um transporte natural, ele é um transporte espontâneo, e que ocorre, o que move, o que faz o transporte acontecer é a diferença de concentração. Se não houver diferença de concentração, não tem transporte. Ou na hora que o transporte produzir essa igualdade, ele também cessa. Então, ele vai acontecer por diferença nas concentrações. Concentrações de onde? Do meio intracelular com o meio extracelular. E esse transporte, ele tende a gerar equilíbrio. Amigos, por que eu digo tende a gerar equilíbrio? Você não falou ainda agora, professor, que na hora que gera equilíbrio ele para? Sim, mas acompanha o raciocínio. Se a diferença for muito grande, a célula pode morrer antes de atingir o equilíbrio. Então, o transporte, entendam isso, ele acontece na intenção de produzir o equilíbrio. Pode ser que não aconteça, se a diferença for muito grande. Correto? Muito bem. Um dado importante sobre os transportes passivos. Olha aqui, meus amigos, ó. Não gasta energia. Se não gasta energia, ele pode acontecer, inclusive, com células que estiverem mortas. E olha aí, ó, o que a dona de casa, o que a cozinheira, o que a mamãe, a vovó faz com o bacalhau na época do Natal? O que ela faz com a carne seca? Ela pega o bacalhau, a carne seca, e coloca na água. Não é isso? Para quê? Para dessalgar. O que é dessalgar? É fazer o sal sair. A água da torneira tem sal? Não. Então o sal está todo dentro das células da carne do bacalhau? Está. Então ele vai sair até dessalgar. Mas repare você que ela vive trocando essa água, não é? Por que ela troca essa água? Simples. Porque na hora em que ela coloca o dedinho na água e experimenta e percebe que a água está salgada, ela sabe que não vai sair mais sal da água. Por quê? Porque atingiu o equilíbrio. E aí o que ela faz? Ela joga aquela água fora, coloca uma nova água e reinicia o transporte passivo do sal para a água. Quando que ela descobre que ela não precisa mais trocar a água? Quando ela bota o dedinho e descobre que a água não está salgada. É sinal que não tem sal mais para sair. Então isso, o transporte passivo, ele pode acontecer com células mortas. Perfeito? Aqui dá um pouquinho de trabalho para entender, mas eu vou tentar usar uma analogia que eu sempre uso nas salas de aula e o pessoal gosta muito. Eles ocorrem a favor do gradiente da maior concentração. Como assim a favor do gradiente da maior concentração? Repare você, se a substância está indo para lá, é porque a maior concentração é aqui, não é? Então esse transporte ele é a favor da maior concentração. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é vai de encontro ou vai ao encontro, não é verdade? Então a gente não tem esse problema. Ah, o que eu estou falando vai de encontro ao que você está falando. Vai de encontro ou vai ao encontro? Né? Vai ao encontro, vamos juntos. Vai de encontro, vai contrário. Então quando eu digo que o transporte passivo vai a favor do gradiente de uma concentração, é que ele acompanha a força. É como você botar uma canoa no rio e não remar. Essa canoa vai ser levada pela correnteza, ela vai ser levada pela força. Ela vai a favor da correnteza, ela não vai contra a correnteza. Perfeito? E os transportes passivos? Quais são os transportes passivos que a gente mais ouve falar? A
A osmose, eu acredito que todo mundo já ouviu falar em osmose, e no vídeo sobre osmose a gente vai corrigir aquela brincadeira que a gente, até eu em sala de aula, às vezes eu costumo brincar, bota o livro no travesseiro, lá debaixo do travesseiro, que você vai aprender por osmose. Não vai não, ainda vai esquecer o que você aprendeu, porque osmose é o contrário. Mas vamos lá, osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Então são os três exemplos mais comuns, mais clássicos dos vestibulares, dos concursos, né? E aí dá pra gente brincar bastante aí com cada um deles, ok? E aí, vamos fazer os transportes ativos? Vamos lá, vamos entender os transportes ativos. Repara uma coisa, então eu tenho 10 moléculas de qualquer coisa aqui do lado de fora da célula, 0 do lado de dentro. Bom, acompanhe o raciocínio. Se tem 10 aqui, 0 aqui, passivamente 5 vão entrar. Eu acho que isso ficou claro na cabeça de todos. Passivamente 5 vão entrar. Quando a quinta entrar, atinge-se o equilíbrio e o transporte passivo cessa. Perfeito? Perfeito. Essa célula pode estar viva, pode estar morta. Perfeito? Perfeito. Poxa, professor, e aí? Está tudo jóia, está tudo jóia. Mas e se a célula não quiser os 5? E se a célula precisar de mais de 5? Ou seja, e se houver uma necessidade metabólica que aquele equilíbrio não atenda? A célula vai ser obrigada a capturar o que ela precisa a mais ou barrar o que ela não precisa a mais. Perfeito? Opa, por isso é ativo, né? É ativo porque eu gasto energia para fazer isso. E se eu gasto energia, eu tenho que estar vivo, aquela célula tem que estar viva, né? Aquela célula tem que estar viva. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar do bacalhau de novo. O bacalhau é um peixe, na verdade, que é pescado no mar, né? É um peixe de água salgada. Todo mundo aqui já comeu peixe de água salgada. A carne do peixe é salgada? Não? Não. A carne do peixe não é salgada. Mas ele não vive num ambiente salgado. Não era para entrar sal por transporte passivo? Era. Por que que não entra? Porque o peixe não quer. As células do peixe não querem, não precisam, não vão usar esse sal. Então o que elas fazem? Elas gastam energia para manter o sal fora das células dela. Isso só pode ser feito com células vivas. Quando você mata o peixe e enche ele de sal, o sal entra nas células. Entenderam? Porque aqui o peixe dentro da água não tem a carne salgada, mas depois você pode salgar o peixe. Por isso, porque lá dentro da água ele está vivo. Lá o metabolismo dele gasta energia para não permitir que haja um tipo de transporte passivo. Então, isso gera desequilíbrio. Ou seja, dentro das células do peixe, a concentração é menor, é muito mais baixa do que a concentração de sal na água do mar. Perfeito isso? Então, tranquilo essa diferença entre transporte passivo e transporte ativo. Os transportes ativos, eles vão contra o gradiente de uma concentração. Como assim contra? Bom, vamos lá. Eu não estou indo para lá passivamente. Se eu bloquear aqui, eu não estou indo contra esse fluxo. Eu não quero esses dois entrando, se eu vou permitir esse. Eu vou bloquear esses dois. Se eu estou bloqueando, gente, ó, eu estou indo contra o fluxo, contra o gradiente de maior concentração. Perfeito? O exemplo mais clássico que nós temos ainda é a chamada bomba de sódio e potássio. Fundamental entender a bomba de sódio e potássio para que a gente possa entender
propagação, transmissão, produção do impulso nervoso. Tá bom, gente? A gente vai ter que ter um carinho especial aqui por esse assunto, ok? Então, vamos começar no próximo vídeo falando de osmose. Valeu? Já já eu volto.